Qual o lado autoritário nessa guerra sem sentido? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se você acha que existem apenas exércitos formados por soldados de carreira, que na prática são funcionários públicos, ou por conscritos recrutas que servem aos estados, bem, a história não é bem assim. Desde a época das cidades-estados gregas, contratar soldados privados ou mercenários, como são popularmente conhecidos, para lutar por sua causa, não é nenhuma novidade. Os vikings também costumavam prestar serviço de segurança e ficaram conhecidos como a Guarda Vareg, que fazia proteção pessoal do imperador bizantino. Eles eram muito prestigiados por sua lealdade a quem servissem, além da sua perícia militar. Até mesmo o poderoso Império Britânico contratava muitos soldados hessiânicos, que, em geral, tinham origem germânica. De fato, cerca de 30 mil deles foram usados para combater os colonos americanos durante a Guerra de Independência do que hoje são os Estados Unidos da América. Modernamente, uma empresa que ficou muito famosa foi a Blackwater, mais conhecida hoje como Academy. Tal empresa de segurança privada foi muito usada pelo governo dos Estados Unidos em seus vários conflitos no Oriente Médio, especialmente no Iraque, chegando a empregar até 100 mil seguranças privados. Você deve estar se perguntando, ora, se um país já tem forças armadas, por que contratar uma empresa para fazer o mesmo serviço? E os motivos aqui são vários. Muitas vezes sai mais barato e é mais simples contratar uma empresa de segurança do que manter uma ocupação militar, pois a empresa é responsável por toda a logística e suprimentos dos seus mercenários. Porque também a opinião pública se importa muito mais com a vida de soldados regulares do que com a de mercenários, entre outras questões. Por volta de 2014, começou a surgir um novo exército privado, dessa vez da mãe Rússia. Trata-se do Wagner Group, com suas primeiras operações na Guerra Civil Síria, atuando para garantir a continuidade do regime do ditador Bashar al-Assad e também na Ucrânia, mais especificamente na Crimeia e em Donbás. O nome do grupo é uma homenagem ao famoso compositor Wagner, que era o músico favorito do Führer, principalmente por seu antissemitismo. Não é mera coincidência. O fundador do grupo, Dmitry Utkin, um ex-militar das Forças Especiais Russas, chegou a alcançar o posto de tenente-coronel. Sendo abertamente um admirador do Terceiro Reich, ele possui inúmeras ligações com movimentos que aderem à ideologia alemã na Rússia, tendo até 2 tatuagens de insígnias da SS de Hitler em seus ombros. Dmitry foi contratado pelo governo russo para treinar os separatistas ucranianos e, por tais serviços, acabou recebendo das mãos de Putin o título de Herói da Federação Russa. Qualquer semelhança com o título de Herói da União Soviética não é mera coincidência. Chega a ser cômico que na Rússia exista uma lei que proíbe a existência de exércitos privados, mas, como todos sabemos, o direito positivado só serve contra o indivíduo, nunca contra o Estado. As ligações com Putin são tão grandes que até a base de treinamento do grupo Wagner foi cedida pelo exército russo, localizada às margens do Mar Negro. A xenofobia é grande dentro do grupo, com apenas ex-militares russos, ucranianos e chechenos sendo aceitos. Além disso, eles também oferecem salários muito superiores aos dos exércitos regulares desses países. Na Ucrânia, além de lutarem ao lado do exército russo, o grupo Wagner faz também serviços de sabotagem, fechamento de ruas, ataque a depósitos de munição e, mais recentemente, tentaram assassinar o presidente Volodymyr Zelensky e o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko. O grupo ainda presta serviço para mais de uma dezena de países africanos, além de recentemente ter sido descoberto que também está na Venezuela, para a proteção do regime de Nicolás Maduro, em especial da segurança pessoal do próprio ditador venezuelano. Na Síria, chegaram até mesmo a ajudar na captura de refinarias e poços de petróleo que estavam na mão do Estado Islâmico ou de rebeldes contrários ao regime de Assad, pois o mesmo ditador decretou que quem tomasse tais refinarias poderia ficar com elas e explorar comercialmente. Também receberam tanques T-72 e canhões de artilharia, um armamento pesado que nunca se viu nas mãos de mercenários ocidentais. Falando no ditador sírio, recentemente cerca de 16 mil voluntários sírios e de outros países do Oriente Médio se prontificaram a ir ajudar a Rússia em sua agressão contra a Ucrânia, e que ainda tal imenso número de combatentes já estão para serem enviados para o fronte de batalha. Ainda, Putin afirmou publicamente que, ao ver o desejo de milhares de homens no Oriente Médio de libertar o povo de Donbás da tirania ucraniana, ele se viu obrigado a ajudar. Sim, parece piada, mas infelizmente não é.
Putin ainda se prontificou a oferecer o transporte e apoio logístico necessário para tal. Realmente é muito curioso que, após mais de um mês de guerra, com um avanço muito mais difícil do que esperava e sofrendo baixas muito maiores do que esperava, simplesmente milhares de homens do Oriente Médio, principalmente sírios, se prontifiquem a lutar por Putin. A Síria passou por uma guerra civil devastadora e Bashar al-Assad apenas não foi deposto porque recebeu uma enorme ajuda militar russa. Realmente, o homem largo do Kremlin sabe cobrar favores, pois se é difícil arrumar meia dúzia de voluntários para ações filantrópicas, o que se dirá 16 mil para deixar suas famílias para trás e irem lutar em uma guerra a milhares de quilômetros de casa, pondo suas vidas em risco. Sem dúvida, o governo sírio está mandando seus próprios militares, mas sem farda, para ajudar na invasão contra a Ucrânia. Essa guerra está deixando bem claro duas coisas. Uma é que a Rússia não é essa potência militar que sempre ouvimos falar, mas principalmente que aqueles que se dizem antifascistas ou antinazistas são aqueles que mais se comportam como tal. No caso da Ucrânia, a alegação é mais patética ainda, porque o presidente Volodymyr Zelensky é judeu. Parece um contrassenso enorme que os russos considerem aderir a essa ideologia, já que eles foram o povo que mais sofreu com a invasão da Alemanha. Pelo menos 20 milhões morreram em decorrência da guerra e ainda, por serem eslavos, eram considerados como uma sub-raça pelos alemães, logo também sendo exterminados, tal como foi feito com os judeus. Contudo, se analisarmos algumas características básicas da ideologia alemã, que são o coletivismo, o racismo, o nacionalismo, a xenofobia, o revanchismo por uma dívida histórica, até que a coisa faz bastante sentido. Para quem não sabe, os alemães na Segunda Guerra achavam que sua raça sempre fora prejudicada, roubada e subjugada pelos judeus. Não é tão difícil assim adaptar todo esse discurso para uma versão mais moderna. O nobre e o superior povo russo, que sempre lutou contra invasões externas, que teve o passado glorioso com a União Soviética e agora é vítima do imperialismo yankee e precisa atacar os ucranianos para manter a integridade da grande pátria russa. Pronto, você tem um discurso com todas as características citadas. Contudo, ao contrário da de 80 anos atrás, existe a informação descentralizada e distribuída. A grande maioria dos russos sabe muito bem que esse tipo de discurso do Putin é uma desculpa absurda para justificar uma guerra que só interessa a ele. Mas é incrível ver como essa propaganda ainda assim convenceu muitas pessoas, mesmo aqui no Brasil, de que Putin estava certo. O sucesso dessas ideias aqui no Brasil pode ser devido ao integralismo, um movimento que também possui um símbolo muito parecido com a suástica, com a letra Z, só que uma integral, que defendia esse mesmo monte de baboseiras que os demais, além de um Estado integral, e daí o nome. Como já falamos em outros vídeos do canal, Putin não tem nada de conservador, muito pelo contrário, ele é a extrema esquerda que botou agora as garras para fora. Certa vez ele disse: "Vocês sabem como eu me sinto a respeito do colapso da União Soviética. Não precisava ter acontecido, não era para ter acontecido." Além dessa declaração explícita, fica claro que Putin é do time dos que pensam que a economia fica para depois, pois a destruição econômica que ele está submetendo à Rússia é algo comparável também ao que os comunistas fizeram no país. Até mesmo o confisco de dinheiro de contas bancárias já está em andamento. Portanto, esperamos que tenha ficado bem claro quem é o real adepto de ideologias autoritárias da história, mas que, ao contrário dos originais, é de uma incompetência tão grande que mal consegue lidar com um país muitas vezes menor e com poderio bélico também muito inferior, a ponto de ir pedir para outro ditador para mandar, entre aspas, voluntários para ajudar em sua guerra completamente sem sentido. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Giuseppe, revisado por Donda, narrado e produzido por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho